Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva. Se deseja ajudar o canal a crescer, clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Sem mais, vamos pro vídeo. Diante do horror que se desenrolava à sua frente, Christian, como mero espectador, ouviu com uma clareza que lhe provocou náuseas a voz rouca e implacável de Coutinho, um dos responsáveis pelo massacre, gritando ordens aos seus peões. "Mate todos!" A voz soava imponente e repleta de ódio. "Mas os Calderi, eu quero cortar suas cabeças pessoalmente. Quero eles vivos." A lembrança daquelas palavras fez o coração de Christian acelerar. Ele sentiu a fúria borbulhar novamente em seu peito, uma raiva avassaladora que o consumia de dentro para fora. Ele lembrou-se de seus pais, de sua irmã, de seus irmãos, todos os rostos, todas as vidas que foram destruídas naquela noite. Os gritos de dor, o cheiro de carne queimada e sangue fresco. As memórias retornaram com a violência brutal, como uma enxurrada implacável de dor e desespero que Christian não conseguia controlar. O cheiro da plantação de café parecia arrastá-lo de volta àquela noite, forçando-o a reviver cada detalhe horrível do massacre que destruiu sua vida, sua família e seu povo. Os lobisomens, feras selvagens e desumanas, controladas pelos fazendeiros, dilaceravam seu povo. Não havia misericórdia, não importava se eram adultos ou crianças. O massacre não distinguia ninguém. As garras afiadas, os dentes da fera se cravaram na carne de cada um que cruzava seu caminho, enquanto os fazendeiros assistiam com o prazer doentio. Eles atiravam a queima-roupa nos que ainda resistiam, esvaziando seus rifles com risos cruéis, terminando o serviço que as bestas iniciavam. Partes de corpos, braços, pernas, cabeças começaram a se espalhar pela fazenda, criando uma paisagem grotesca de destruição. Aqueles que tentavam correr para suas casas em busca de um refúgio eram arrastados para fora de seus esconderijos, mortos ali mesmo do lado de fora, sem nenhuma chance de defesa. Outros que fugiam para as plantações de café eram perseguidos pelas feras que avançavam com uma precisão cruel, caçando-os um a um, rasgando suas gargantas e despedaçando seus corpos com uma violência visceral. Foi então que ele a viu. Sua irmã, uma jovem cheia de vida, foi capturada. Uma das feras cravou as garras em sua perna, e apesar de seus gritos desesperados, a criatura arrastou, como se fosse nada além de uma presa indefesa, até a presença de Coutinho. O olhar de ódio no rosto do fazendeiro era algo que Christian jamais esqueceria. Coutinho desembainhou um facão, seus olhos brilhando com uma mistura de inveja, ganância e puro preconceito. Sem hesitar, ele cortou a cabeça de sua irmã. O sangue espirrando sobre a terra sagrada que outrora pertencia à família de Christian. A cabeça rolou pelo chão, os olhos da irmã ainda abertos, em choque e terror. Coutinho cuspiu no corpo dela, com o desprezo que queimou nas memórias de Christian como um açoite. Ele se viu ali, aos 15 anos, cercado por todo aquele horror. Ele gritou, mas seus gritos eram inúteis, abafados pelo caos ao redor. Então ele viu seu pai,
um homem forte e corajoso, que corria freneticamente e desesperado para encontrar Christian, sua esposa e sua filha. Quando seu pai encontrou o corpo da filha, caído e ensanguentado, algo dentro dele se quebrou. O grito de dor que ecoou da garganta de seu pai parecia sacudir o próprio céu. Outra fera o atacou, sem piedade. O lobisomem o lançou ao chão, rasgando-lhe o corpo e o arremessando aos pés de Coutinho, como se fosse uma oferenda macabra. O pai de Christian olhou para Coutinho, seus olhos vermelhos de lágrimas e ódio, e com a voz rouca ele proferiu uma maldição que ressoou nas profundezas da terra. Que a mesma morte chegue para você e seus descendentes, para todos os que o ajudaram nisso. Que o sangue derramado aqui clame por justiça, e que a maldição persiga você, seus filhos e os filhos de seus filhos, até que nenhum de vocês caminhe nesta terra. O silêncio que se seguiu foi cortante. Coutinho se aproximou lentamente, o olhar cruel e fixo no homem quebrado diante dele. Ele agarrou o pai de Christian pelos cabelos, levantando sua cabeça de modo que seus olhos ficassem nivelados. Que assim seja, cigano imundo. O sussurro de Coutinho era cheio de desprezo. O facão brilhou sobre a luz das chamas quando Coutinho cortou a cabeça de seu pai, decepando-o com uma facilidade aterrorizante. A cabeça rolou até os pés de Christian, como um lembrete cruel de tudo o que ele havia perdido. O jovem Christian, de apenas 15 anos, mal conseguia respirar enquanto o pânico e o terror o dominavam. Ele estava paralisado, um observador imponente do massacre que se desenrolava diante de seus olhos. Mas então ele sentiu a mão de sua mãe agarrando a sua, com a força que só uma mãe desesperada poderia ter. Ela o puxou, arrastando-o para longe do horror. Ela correu com ele pelos campos, o coração acelerado, o medo estampado no rosto. Eles fugiram para o cafezal, as árvores oferecendo algum refúgio das feras. No entanto, a segurança era ilusória. Os tiros ecoavam pela noite, o som perfurante das balas cortando o ar ao redor deles. Sua mãe foi atingida, 2 tiros no ombro e no abdômen. Ela cambaleou, mas não parou. Mesmo ferida, ela continuou correndo, apertando firme a mão de Christian, determinada a protegê-lo a qualquer custo. Ele os ouviu chamá-los de animais. A voz de Fagundes, um dos fazendeiros, ressoando na escuridão. Eles riam, chamando-os de bichos, enquanto a fera de Coutinho era enviada para caçá-los, seus olhos famintos buscando o cheiro de sangue fresco. Sua mãe encontrou um velho galpão. Com um pouco de esforço que restava, ela escondeu Christian entre as madeiras velhas, enfiando-o no canto mais sombrio. Ela apanhou um punhado de terra, fechou os olhos e pronunciou uma reza antiga, uma prece cigana, que Christian mal conseguia ouvir. Ela soprou a terra sobre ele como um feitiço de proteção, e então se levantou enfrentando o destino que sabia ser inevitável. Ele a viu se arrastada, assim como sua irmã, pelas garras da fera de Coutinho. Ela foi levada de volta ao campo da matança, onde Coutinho, já banhado pelo sangue de sua família, aguardava com seu facão ensanguentado. Ela cuspiu nele com todo o desprezo que ainda tinha, recusando-se a implorar por sua vida. Isso apenas aumentou a fúria de Coutinho, que com um movimento rápido e brutal, decepou a cabeça de sua mãe, assim como havia feito com seu pai e sua irmã. Naquela noite, os fazendeiros e suas feras procuraram por Christian. Eles vasculharam os escombros, passaram várias vezes perto do galpão, onde ele estava escondido, mas não o viram. E então, para encobrir seus crimes, atearam fogo a tudo.
arquitetando o incêndio como se fosse um acidente. As chamas consumiram a fazenda dos Calderi, devorando o que restava de suas terras e de seu legado. A luz do fogo brilhava no céu como um sinal de destruição, que os fazendeiros acreditavam ter concluído. Mas Christian sobreviveu. No meio do caos e da fumaça, ele viu uma figura surgir da escuridão. O pajé, um velho xamã, invadiu o cafezal em chamas. Com a força de sua magia, o pajé abriu caminho entre as chamas e o tirou de lá, levando o último sobrevivente da família Calderi para longe do inferno em que sua vida havia se tornado. Agora, anos depois, Christian estava de volta, e com ele, o espírito de vingança, que aguardara tempo demais para ser libertado. Christian respirou fundo, sentindo o cheiro das plantações, do gado e, acima de tudo, o cheiro podre da traição e ganância daqueles homens que haviam destruído tudo o que ele amava. Agora era a sua vez. Ele não era mais uma vítima, não era mais o homem quebrado de outrora. Agora, ele era o caçador, e seus inimigos seriam suas presas. A voz de Nulo ecoou mais uma vez em sua mente, impiedosa e cruel. A hora chegou, Christian. Esses homens roubaram seu mundo. Agora, você tomará o deles. Christian rosnou novamente, seus dentes à mostra, enquanto a raiva transformava-se em puro desejo de vingança. Ele estava pronto. Christian encarou a lua cheia com os olhos repletos de dor e ódio. As lembranças daquela noite terrível, o massacre de sua família, queimava como brasa em seu peito. Ele tentou gritar, liberar toda a revolta e sofrimento acumulados, mas o que saiu de sua garganta não foi um grito humano. Foi um uivo poderoso e primal, que ressoou por toda a mata, espalhando-se como uma onda de força pelas fazendas vizinhas. O som cortante do uivo perturbou a noite. Animais de criação se agitaram em seus currais. Cães de guarda começaram a latir, confusos e aterrorizados. A brisa fria da noite carregava o cheiro de Christian. Agora uma fera. Até os cães, que sentiram a presença de algo antigo e perigoso. Mesmo sem vê-lo, eles sabiam que algo monstruoso estava à espreita. Com sua audição aguçada, Christian podia ouvir o que se passava em cada uma daquelas fazendas. Os peões, nervosos com a agitação dos animais, tentavam acalmá-los. Alguns gritavam ordens para que os cães se calassem. Outros iam até as porteiras, suas mãos suando, enquanto verificavam as cercas. Espingardas eram engatilhadas, e o som seco do mecanismo ecoava no ar. Christian sorriu, sentindo estranha satisfação em ver o medo que se espalhava entre eles. Era um poder incrível, quase intoxicante, mas não suficiente. Por mais forte que fosse sua nova forma, não se comparava ao que os fazendeiros haviam feito com sua família e seu povo. A dor da perda ainda o consumia, e a sede de vingança era mais forte do que qualquer poder que ele possuísse. Seu caminho o levou para o norte, para a fazenda Rodrigues. Mesmo que a distância fosse grande, sua velocidade era implacável. Ele corria como o vento, suas patas batendo na terra com tanta força que faziam o solo tremer sob elas. Arbustos e galhos de árvores eram despedaçados enquanto ele passava, sua nova forma lupina rasgando o caminho com uma fúria silenciosa. A mata estava em silêncio absoluto. Nem mesmo os pequenos insetos ousavam se aproximar dele. O ar estava carregado de tensão, como se a própria natureza temesse sua presença. Quando Christian finalmente chegou à borda da mata,
De frente para a porteira da fazenda Rodrigues, ele uivou novamente, um som ainda mais imponente e poderoso que o anterior. O uivo reverberou por toda a fazenda, acordando José Rodrigues Filho de um sono profundo. José, um homem de cerca de 50 anos, despertou com os latidos insistentes dos cães. O som era tão frenético e perturbador que ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Tentando não alarmar a esposa, que ainda dormia ao seu lado, ele se levantou da cama em silêncio. Antes de descer as escadas para o andar de baixo, ele resolveu dar uma olhada em seus filhos, Inácio e Inocêncio, os gêmeos. Estavam no quarto ao lado. Inácio ainda dormia, mas Inocêncio estava acordado, de pé junto à janela, espiando para fora com os olhos arregalados. Ele havia ouvido algo que não conseguia explicar. Quando José abriu a porta do quarto, Inocêncio se virou abruptamente, o medo estampado em seu rosto. Ao ver o pai, correu em sua direção e com a voz trêmula perguntou: "Você também ouviu, pai?" José parou por um momento, olhando nos olhos do filho, sentindo o mesmo medo que via refletido ali. Ele havia ouvido. Algo estava lá fora, e no fundo ele sabia que aquela noite seria diferente de todas as outras. "Você também ouviu, pai?" "Sim, eu ouvi", respondeu José, tentando manter a voz firme para não assustar ainda mais o filho. "Mas não se preocupe, deve ser algum cão vadio. Vou ver o que é." Inocêncio, contudo, não parecia disposto a ficar para trás. Seus olhos ainda refletiam o medo, mas havia algo mais ali. Talvez uma curiosidade o impulsionava ou um desejo de proteger a família. "Eu vou com o senhor, pai." José suspirou, mas não discutiu. Juntos desceram as escadas. Os latidos dos cães ficaram mais altos e desesperados, conforme se aproximavam da porta da frente. Era um caos lá fora. O som dos animais ecoava pela casa. E à medida que se aproximavam da porta, José percebeu que não era apenas medo nos latidos dos cães. Era terror. Os cães não estavam simplesmente alertando sobre o intruso. Eles estavam sendo caçados. Quando outro uivo cortou a noite, tão profundo e primitivo quanto o anterior, pai e filho pararam abruptamente. O som parecia vibrar na própria estrutura da casa, e por um instante, os dois ficaram paralisados, como se o uivo tivesse o poder de congelar o tempo. O coração de José martelava em seu peito, e ele sabia que aquilo não era um cão vadio. Algo muito pior estava à espreita lá fora. O topor foi quebrado de repente, quando gritos e tiros rasgaram o silêncio do lado de fora. Os sons de pânico misturaram-se aos gritos dos cães e ao eco surdo das balas disparadas, enchendo o ar com uma sensação de caos total. José correu deixando Inocêncio para trás e foi direto para o seu escritório. Ele abriu a porta com pressa e agarrou sua espingarda que estava pendurada na parede, seus dedos trêmulos tentando ajustar o cano. "Pai, me deixe ajudar." Inocêncio apareceu à porta, o desespero na voz. "Não." José se virou com rapidez, sua voz carregada de autoridade, tentando esconder o medo crescente. "Volte para o quarto e fique com seu irmão. Não saia de lá até eu dizer que é seguro." Os olhos de Inocêncio refletiam uma mistura de medo e frustração. Mas ele obedeceu. Seus passos apressados subiram os degraus. Mas antes que ele pudesse chegar ao topo, um rosnado feroz veio do lado de fora, tão profundo e ensurdecedor que fez os cães ganirem de dor. Inocêncio parou no meio da escada, seus olhos se arregalando ao som. Era como se um predador gigantesco estivesse prestes a invadir a casa. José,
Parado com a mão erguida na direção da maçaneta, tremia. Sua respiração estava entrecortada e suas mãos suavam enquanto tentava reunir coragem para abrir a porta. Ele sabia que o que quer que estava lá fora era algo muito mais perigoso do que qualquer coisa que já enfrentara em toda a sua vida. A espingarda em suas mãos, de repente, parecia insignificante diante da ameaça iminente. Antes que pudesse tomar qualquer decisão, um estrondo assustador fez a casa tremer. Algo enorme e pesado havia sido arremessado contra a porta, fazendo-a balançar violentamente em seus eixos. José recuou instintivamente, sentindo o peso do medo esmagá-lo por dentro. A sensação de impotência, de estar à mercê de uma força muito maior, dominava cada fibra do seu ser. A respiração de José se acelerou e ele se afastou da porta, ainda tremendo, enquanto um frio profundo se instalava em seu peito. Os tiros e rosnados lá fora se intensificaram, criando um cenário caótico que invadiu a mente de José com a força de um pesadelo. Ele sentia cada explosão de som como um golpe em seu peito. Sua respiração pesada, irregular, enquanto tentava se manter de pé diante da porta que tremia a cada novo impacto. Os gritos de terror dos homens, entrelaçados com o som feroz da fera, ecoavam pela fazenda como um aviso sombrio de que a morte se aproximava. O mugido do gado ressoava na noite, os animais, sentindo o perigo iminente, tão aterrorizados quanto os próprios homens. Os uivos perfuraram o ar novamente, agudos e profundos, levando um calafrio pela espinha de José. Dentro da casa o medo era palpável, como se o próprio ambiente estivesse carregado de tensão, a ponto de explodir. A esposa de José estava escondida em um canto da sala, abraçada aos filhos, seus olhos arregalados e fixos na porta, como se a qualquer momento algo monstruoso fosse invadi-la. Os meninos também estavam apavorados, Inocêncio e Inácio agarrados à mãe, seus rostos pálidos e corpos tremendo, refletindo a incerteza e terror do que estava prestes a acontecer. Cada tiro disparado parecia mais desesperado, mas inútil diante da força da criatura do lado de fora. Os gritos de agonia dos peões, outrora fortes e confiantes, agora se transformavam em apelos desesperados por suas vidas. José, parado diante da porta, sentia o peso de cada som. Seu coração batia tão rápido que ele mal conseguia respirar, o suor escorrendo pela testa, molhando a camisa. Ele sabia que não havia escapatória, e em sua mente, a lembrança daquela noite de 30 anos atrás voltou como um golpe cruel do destino. Ele se lembrou da noite em que, junto com os outros fazendeiros, eles tinham decidido acabar com os ciganos. Os gritos dos peões e os rosnados assustadores se fundiam com os clamores e súplicas que ele ouvira naquela época. Homens, mulheres, idosos, crianças, todos estavam à mercê das feras que eles haviam soltado. José pôde ver claramente, mesmo agora, os olhos suplicantes dos ciganos, enquanto ele atirava sem hesitar, sem piedade. Ele matou com precisão, indiferente aos gemidos e à dor, eliminando cada um como se fossem nada mais do que obstáculos em seu caminho. Aqueles olhos, os rostos marcados pela dor, o perseguiam naquele instante. Enquanto as memórias o dominavam, o presente o puxou de volta com a mesma violência. Mas tiros soaram, seguidos por um grito de terror que fez José dar um passo para trás. Ele sabia que o que estava lá fora não era apenas uma fera, eram os fantasmas do seu passado, e agora eles estavam ali, cobrando sua dívida. Cada uivo que ecoava pela noite era um lembrete de que a vingança estava à espreita. A porta parecia pulsar sob a pressão do medo que preenchia o ambiente.
Seus olhos fixos na madeira velha estavam vazios. Sua mente estava repleta de culpa e arrependimento. Ele tremia segurando a espingarda com força, mas sabia que a arma não salvaria. Não desta vez. Uma explosão violenta sacudiu a casa. O som ensurdecedor, seguido por um incêndio feroz que trouxe José bruscamente de volta à realidade. Sua respiração era ofegante, o peito subindo e descendo em desespero, mas suas mãos tremiam tanto que ele não conseguiu reunir a coragem para abrir a porta. Cada segundo parecia uma eternidade, e ele ouviu os gritos do lado de fora, os rosnados e o crepitar das chamas. Então, sem aviso, um corpo foi arremessado pela janela com estrondo. Os vidros se estilhaçaram e o capataz, completamente destroçado, caiu no meio da sala. A garganta estava dilacerada, um rasgo grotesco expunha a carne e a barriga estava aberta, com as vísceras espalhando-se pelo chão. O sangue salpicou em todos ali presentes, como um golpe final que transformou o terror em pânico absoluto. A esposa de José de repente começou a gritar, os gritos ecoando pela sala em uma histeria incontrolável, os olhos fixos no corpo do capataz, incapaz de acreditar no que estava diante dela. Inácio chorava copiosamente, tomado pelo pavor, agarrando-se à mãe como se fosse a única âncora em meio ao caos. Mas Inocêncio, com uma frieza inesperada, se levantou determinado, o choque do momento transformando seu medo em ação. Ele passou pelo pai, que estava paralisado, ainda fixo no corpo no chão, como se estivesse preso em um pesadelo. José mal notou o movimento do filho. Sua mente estava em uma névoa, revivendo cada morte, cada execução que ele presenciou e cometeu. Tudo parecia em câmera lenta para José. Inocêncio se movia com propósito, seus passos ecoando na madeira enquanto ele cruzava o caminho até o escritório. Ele agarrou a espingarda, um símbolo de proteção que havia se tornado útil naquela noite. Passando por seu pai sem dar uma palavra, Inocêncio empunhou a arma como se fosse a única chance de proteger sua família. José observava impotente como o filho se dirigia à porta. Ele queria falar, queria gritar, mas as palavras não saíam. O mundo ao seu redor parecia fragmentado, como se o tempo tivesse perdido todo o sentido. Inocêncio determinado, colocou a mão na maçaneta. O som metálico da tranca girando ecoou pela sala, um som sinistro que rasgou o ar, selando o destino de todos. José ainda não conseguia se mover, vendo a tragédia se desenrolar diante de seus olhos, sabendo que estava prestes a acontecer, mas incapaz de fazer qualquer coisa. O choque, o terror e a culpa eram um peso insuportável. Inocêncio, com a arma na mão, destrancou a porta. Ali do lado de fora, diante dos olhos de Inocêncio, ainda um garoto de 15 anos, se revelava o próprio inferno. O cenário era de destruição total. Os animais, o gado e os peões estavam todos mortos, seus corpos dilacerados de maneira brutal. Sangue e vísceras estavam espalhados por todo o lado, misturados com as partes dos corpos humanos e de bichos, formando uma cena que nenhum pesadelo poderia descrever. O cheiro de morte pairava no ar, denso e sufocante. O jovem atônito observava o frigorífico, que queimava intensamente, as chamas já subindo como uma grande fogueira, iluminando de maneira macabra o caos que tomava conta da fazenda. Inocêncio sentia o coração disparado, cada batida mais rápida que a anterior, e sua respiração se tornava ofegante, como se o próprio ar estivesse sendo roubado de seus pulmões. Ele não conseguia acreditar no que via. O horror o envolvia como uma teia de medo que o paralisava.
Seus olhos corriam desesperados pela cena, tentando encontrar algum sentido em meio ao caos. Foi nesse momento que, entre as nuvens de fumaça que se levantavam da explosão do frigorífico, uma figura negra emergiu. Os olhos de Inocêncio se fixaram naquela silhueta sombria, que parecia se aproximar lentamente. A princípio parecia ser um homem, um gigante alto e imponente, que caminhava em sua direção com um ar ameaçador. Mas de repente, a figura se abaixou e começou a correr, suas passadas rápidas e pesadas. Foi então que Inocêncio viu com clareza. Não era um homem, era uma fera, um lobisomem, cujos olhos brilhavam como brasas, o corpo coberto de pelos escuros e dentes afiados, e sua velocidade era assustadora. O som de suas patas golpeando a terra fazia o chão tremer. O lobisomem corria como um predador focado em sua presa, e em questão de segundos já estava diante da porta. Inocêncio tentou se mover, gritar, mas seu corpo não respondia. O medo paralisava, congelando-o no lugar, enquanto a besta se aproximava, seus olhos queimando com uma fúria inumana. Foi nesse instante, quando o lobisomem rosnou, que José surgiu por trás de seu filho, o desespero estampado em seu rosto. Com um grito de adrenalina, ele ergueu sua espingarda e atirou na fera, esperando desesperadamente que os tiros o parassem. Os estampidos ecoaram pela noite, mas os disparos foram inúteis. As balas pareciam não surtir efeito, atravessando a pele do monstro sem sequer desacelerá-lo. O lobisomem avançou com brutalidade, os olhos fixos em sua presa, e invadiu a casa em um ataque feroz. A porta foi arrombada com facilidade, e antes que José ou Inocêncio pudessem reagir, a criatura os atingiu juntos, seu corpo massivo e suas garras afiadas os derrubando com a força de um vendaval. José sentiu a dor rasgar seu peito quando as garras da besta perfuraram sua carne, o mundo girando ao seu redor, enquanto ele caía no chão. Inocêncio, caído ao lado do pai, ainda segurava a espingarda, mas o peso do horror o deixava incapaz de se mover. O uivo da fera encheu seus ouvidos, enquanto o sangue dos dois se misturavam ao chão da casa. Ali no chão, José olhou para o rosto aterrorizado de seu filho. A culpa e o desespero consumiam seus últimos pensamentos. Ele sabia que a maldição que havia lançado sobre os ciganos agora recaía sobre ele e sua família, e não havia como fugir. A morte chegou rápida e brutal para Inocêncio. Sua garganta foi dilacerada em um único golpe das garras da fera, e seu corpo, antes cheio de vida, desabou sem resistência. O sangue fluía livremente, tingindo o chão, e sua vida se esvaía em questão de segundos, deixando para trás apenas o vazio e o horror de um pai que presenciava a morte de seu filho. José, tomado pelo choque e dor, mal conseguia processar o que acabara de acontecer, mas a fera implacável não lhe deu tempo para lamentar. Segurando-o pela garganta, seus dedos imensos cravados na carne do homem, o lobisomem o ergueu com uma facilidade que desafiava a lógica. Os olhos da besta fixaram-se nos de José, invadindo suas memórias como uma tempestade violenta. José, indefeso, sentiu-se desnudo diante da criatura, incapaz de esconder seu passado e seus pecados. Em visões torturantes, o lobisomem viu tudo. Viu José ao lado dos outros fazendeiros. Viu o ódio e desespero nos olhos dos ciganos, enquanto eram massacrados. Ouviu os gritos, o estalar das balas e o som dos ossos quebrando sob o peso da violência. Viu o sangue manchando a terra que José e seus comparsas tomaram para si. A fúria da fera explodiu em um rosnado que mais parecia um trovão, e então, com uma voz gutural, cada palavra carregando o peso da maldição,
A criatura declarou: o sangue deles clamam por justiça, e como foi com eles, assim será com você. Como sobrou um da linhagem deles, um também sobrará da sua. Sem hesitar, a fera abocanhou a cabeça de José. O som de ossos se esmagando ressoou pela casa, seguido pelo baque surdo do corpo sem vida caindo ao chão. Sangue e cérebro se espalharam por toda parte, e o que restava de José Rodrigues era agora um cadáver sem rosto, uma lembrança distante do homem que um dia fora. Mas a fera não havia terminado. Inácio, ainda nos braços da mãe, estava paralisado, seus olhos arregalados de medo enquanto a criatura se virava para ele. Yara, sua mãe, em pânico absoluto, gritava e chorava, tentando inutilmente proteger seu filho. Mas o lobisomem era implacável. Com um só movimento, agarrou o jovem dos braços da mãe, erguendo-o como se fosse um boneco de pano. Yara, desesperada, gritava em agonia, enquanto a criatura ignorava seus apelos. Inácio tremia, incapaz de entender o que estava acontecendo. Seus pés mal tocavam o chão, enquanto a criatura o segurava com facilidade. O lobisomem virou o jovem de costas e em um tom cruel sussurrou: mas como que sobrou, você carregará as marcas da vingança em sua pele por toda a sua vida. Então, com suas garras afiadas, a fera rasgou profundamente as costas de Inácio. 4 cortes profundos feitos com precisão implacável atravessaram a pele do garoto, indo do topo de seus ombros até a base de sua coluna. O grito de dor de Inácio ecoou pela casa, misturando aos soluços de sua mãe e ao uivo da fera. Quando o lobisomem uivou, foi como se o próprio vento da destruição tivesse atravessado a casa. O som foi tão intenso que todas as janelas se estilhaçaram, lançando os cacos de vidro por todos os lados. Yara, tomada pelo choque e pelo terror, desmaiou, seu corpo caindo ao chão em completo desespero. Inácio, ainda consciente, viu o lobisomem caminhar para fora da casa, suas enormes patas esmagando a terra, e então o viu incendiar a lavoura. As chamas subiam rápido, devorando tudo em seu caminho. O cheiro de queimado e o calor insuportável cercavam o jovem. E, consumido pela dor e pelo medo, ele finalmente sucumbiu à inconsciência. Naquela noite, os únicos sobreviventes da fazenda Rodrigues foram Yara Rodrigues e seu filho de 15 anos, Inácio Rodrigues. Mas eles não sobreviveriam sem consequências. As terras da fazenda, antes prósperas, foram amaldiçoadas pela magia cigana de Christian, que seguiu as orientações de Mulo, o espírito cigano. Ao longo dos dias, os que haviam sobrevivido àquela noite morreram misteriosamente, um por um, como se a própria terra os estivesse rejeitando. Os veterinários não conseguiram encontrar explicações para a praga que assolava os animais. A cada amanhecer, novos corpos eram encontrados, até que não restou nenhum. A fazenda, outrora um símbolo de riqueza e poder, se tornou uma terra amaldiçoada, evitada por todos da comunidade. As histórias da maldição se espalharam rapidamente, e o medo tomou conta dos arredores. O nome Fazenda Rodrigues carregava agora o estigma da morte e da maldição, e aqueles que ousavam falar sobre ela o faziam com temor, sabendo que a justiça dos ciganos, selada pelo sangue, havia finalmente sido cumprida. Christian correu pela mata naquela noite, seus pés mal tocando o chão, seu coração ainda palpitando com a mistura de adrenalina e a fúria que o consumira. O cheiro de sangue ainda estava em suas narinas, e o som dos gritos, tanto de pavor quanto de morte, ecoava em sua mente. Mas agora ele precisava de um momento, de um respiro. Ele correu até o rio onde costumava pescar com seu pai da mata, quando tudo ainda era paz e felicidade. Um lugar onde por algumas horas o peso do mundo desaparecia,
Sem hesitar, mergulhou na água, sentindo o frio abraçá-lo. Seu corpo, aos poucos, voltou à forma humana, mas as presas de prata continuaram ali, incrustadas em seus dentes, como uma lembrança do que ele se tornara. Os caninos não eram mais pontiagudos e nem metálicos, mas se assemelhavam a seus dentes. Isso só vai acabar quando a vingança terminar, pensou. Haveria tempo para se livrar das presas, mas não ainda, não agora. Debaixo d'água, Christian permitiu que a onda de emoção o tomasse por completo. Lágrimas se misturavam ao rio e ele deixou escapar um grito profundo, um grito sufocado pela água que se transformava em bolhas enquanto subia à superfície. Era um grito de dor, de raiva, de luto. Ele sabia que o que fizera era justo. Aqueles homens, aquela família, haviam cometido um crime horrível contra os seus. Mas, ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de pensar no olhar aterrorizado de Inácio, o jovem que ele havia marcado. O medo nos olhos daquele garoto o fez lembrar de si mesmo, quando viu sua irmã ser degolada diante de seus olhos, quando seu mundo havia sido destruído. A justiça fora feita, mas a sensação amarga persistia. Eu terei que me acostumar com isso, pensou ele, com o peso de seu carrasco e a vítima ao mesmo tempo. Ele sabia que o caminho que escolhera era sem volta, e agora que havia começado, não poderia parar. A vingança apenas começou, e cada um dos culpados pagaria pelo que fizeram naquela noite fatídica. Depois de algum tempo, quando o caos interior finalmente cedeu, Christian emergiu da água, seu corpo mais calmo, mas sua mente ainda afiada. Foi então que ele viu, de pé na margem, um cigano. Seus olhos verdes brilhavam na escuridão, e seus longos cabelos negros estavam presos por um lenço. Suas roupas, cobertas por colares e pulseiras, exalavam a força de sua cultura. O homem sorriu, um sorriso carregado de compreensão e poder. Você foi bem essa noite, rapaz, disse o cigano, sua voz suave e cheia de um orgulho silencioso. Seu povo massacrado começou a experimentar um pouco de paz. Christian olhou para o homem confuso, mas sentiu uma conexão imediata. Não se assuste comigo, continuou o homem. Sou nulo. Por enquanto apenas você pode me ver. Vou cuidar de você até que sua vingança termine, até que todos os gádios daquela noite paguem. Ele estendeu uma muda de roupas para Christian, as mesmas que ele usava antes, quando ainda era apenas um homem simples, tentando viver sua vida. Agora descanse, disse Mulo com um sorriso enigmático. Amanhã à noite temos um feiticeiro para visitar, um que serve às trevas por dinheiro e não se responsabiliza pelos seus atos. Christian aceitou as roupas sem dizer uma palavra e vestiu-se lentamente. A figura de Mulo parecia uma sombra, sempre presente, sempre observando. Ele sabia que este era o espírito que o guiaria na missão, o guardião de sua linhagem e o vigilante de sua justiça. De volta à sua tapera, um abrigo humilde na floresta, Christian deitou-se em seu velho catre e adormeceu rapidamente, sua mente finalmente cedendo à exaustão. Mas aquela noite seus sonhos não foram os pesadelos habituais, cheios de dor e perda. Em vez disso, ele sonhou com os momentos bons, as lembranças que havia enterrado junto com sua família. Ele viu o riso de sua irmã, o olhar carinhoso de sua mãe e os momentos de aprendizado com seu pai. Eram sonhos de tempos mais simples, antes da tragédia, antes da vingança. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Christian encontrou paz em seus sonhos, mesmo sabendo que a guerra ainda estava longe de acabar.
João Corisco era conhecido em Pires do Rio como o Bruxo, uma figura temida e respeitada, cujo nome ecoava como uma ameaça entre os moradores. Sua ascensão ao poder sombrio começou quando ainda era jovem. Enquanto caminhava pelas margens de um riacho seco, encontrou um livro de capa preta, antigo e cheio de segredos proibidos. A partir daquele dia, dedicou-se às práticas de bruxaria, testando rituais e feitiços em benefício próprio e de quem se atrevesse a procurá-lo. Sua má reputação crescia conforme seus serviços se mostravam eficazes, mas eram sempre envoltos em maldade e egoísmo. O tempo passou e Corisco se tornou um homem sombrio, a malícia estampada em cada olhar, cada sorriso de canto de boca. Seu rosto estava marcado pelo tempo, e a escuridão de seus rituais pareciam ter roubado qualquer vestígio de bondade de sua alma. Ele sempre seguia as regras do livro, aprendendo com cada linha os caminhos tortuosos para manipular o mundo ao seu redor. Seus clientes iam e vinham, geralmente buscando vingança, riqueza ou poder. Foi em uma noite, quando as nuvens encobriam a lua, que Corisco recebeu uma visita inesperada. Bateram à sua porta 5 dos fazendeiros mais ricos e influentes de Pires do Rio: Coutinho, Fagundes, Aragão, Rodrigues e Lemos. Homens que dominavam a cidade com suas riquezas e influência, sempre ávidos por mais terras e poder. Corisco os conhecia de nome e sabia que eles eram tão gananciosos quanto desprovidos de moral. Eles exploravam os menos afortunados, tirando proveito de qualquer oportunidade que surgisse. Corisco, sempre astuto, os recebeu com um sorriso malicioso, seus olhos brilhando ao ver os fazendeiros entrando em sua humilde morada, mas já sabia que algo grande estava por vir. O ar estava pesado, e a ganância daqueles homens parecia quase tocável. Coutinho, o mais impaciente, tomou a palavra e expôs o motivo da visita. Os 5 queriam se livrar de uma comunidade cigana que havia se estabelecido perto de suas terras. Os ciganos atrapalhavam os negócios e a presença deles causava desconforto até para Corisco, especialmente porque muitos dos antigos clientes dele preferiam agora as leituras de tarô e as curas dos ciganos, que eram mais baratas, do que os ritos caros do feiticeiro. Ao ouvir aquilo, Corisco sorriu de orelha a orelha. O ódio que ele também nutria pelos ciganos, que havia abalado sua clientela, agora se alinhava com os desejos dos fazendeiros. Uma oportunidade perfeita para consolidar seu poder. E em sua mente, os planos começaram a se formar. Ele já conhecia o tipo de serviço que os 5 buscavam, mas sendo ele quem era, ofereceu algo muito mais sinistro e eficaz. Corisco sugeriu a criação de lobisomens, criaturas ferozes que garantiriam o extermínio completo e implacável dos ciganos. A ideia deixou os fazendeiros intrigados e ansiosos. A transformação de peões em lobisomens não só garantiria a morte certa, como também deixaria claro que nenhum rastro de culpa recairia sobre eles, pois quem acreditaria em um ataque sobrenatural? Naquela noite o pacto foi selado. Corisco seria generosamente recompensado por seus serviços, e além de dinheiro, receberia a propriedade de Otávio Costa, o advogado dos ciganos. Um pequeno sítio, mas estratégico para expandir suas operações e consolidar seu reinado de terror em Pires do Rio. Os fazendeiros, sabendo que precisavam sacrificar algo em troca, ofereceram 2 de seus melhores peões. Cada um, 10 homens ao todo, fortes, saudáveis e sem família, escolhidos a dedo para que não houvesse quem lamentasse suas ausências. Corisco os levou até um terreiro isolado na mata, onde sob a luz da lua começou o ritual macabro. O livro de capa preta foi aberto, e o feiticeiro recitou palavras antigas, palavras que pareciam sair do fundo da terra e ecoar entre as árvores.
A noite foi preenchida com gritos de dor e transformação. As sombras dos homens se distorciam, seus corpos se contorceram, até que, um a um, eles deixaram de ser humanos e se tornaram feras. Lobisomens, obedientes aos seus mestres, os fazendeiros. Para garantir o controle sobre as criaturas, Corisco fez um patuá específico para cada fazendeiro e para cada lobisomem, ligando-os de forma mística. Assim, cada fazendeiro poderia comandar sua fera, garantindo que as criaturas atacassem os ciganos, sem se voltarem contra seus próprios senhores. Quando o ritual terminou, Corisco estava coberto de suor e exausto, mas satisfeito. Os lobisomens eram seus soldados agora, prontos para cumprir sua vingança. Após o ataque devastador, as terras de Otávio Costa passaram para as mãos de Corisco como prometido. Ele herdou o sítio e, a partir daí, expandiu seus negócios de bruxaria, ganhando ainda mais influência e poder. Os lobisomens que sobraram, após o massacre dos ciganos, passaram a ser seus instrumentos de vingança pessoal. Os fazendeiros, satisfeitos com a destruição, não queriam mais as feras rondando suas propriedades, temendo que elas se tornassem uma ameaça para suas criações, ou até para suas famílias. Assim, Corisco os manteve sob controle, e com o tempo começou a usá-los para eliminar desafetos ou até mesmo outros feiticeiros que ousassem competir com ele. Os lobisomens, agora subordinados a ele, eram suas armas mais poderosas, e a cada missão sangrenta que realizavam, o domínio do bruxo de Pires do Rio se tornava mais aterrorizante. Ninguém ousava desafiar João Corisco, o homem que controlava as bestas da noite. A notícia da destruição da fazenda dos Rodrigues e das mortes brutais de Inocêncio e seu pai, José Rodrigues, correu rapidamente pela região. O choque e o pavor se espalharam como fogo, atingindo até os 4 fazendeiros restantes. E se encontraram em uma reunião social organizada por um deles. O ambiente estava carregado de tensão, e o ar de desconfiança parecia palpável. Todos sabiam que algo terrível havia acontecido, mas a verdade por trás dos acontecimentos ainda oscilava entre a realidade e o sobrenatural. A conversa no encontro foi interrompida quando a viúva Rodrigues e seu filho Inácio, visivelmente abalados, relataram em detalhes o que havia ocorrido naquela fatídica noite. A mulher tremia enquanto falava, seus olhos perdidos em um horror ainda fresco, como se estivesse revivendo cada momento diante do pequeno grupo, que a escutava em silêncio. Coutinho, sempre incrédulo e pragmático, arqueou uma sobrancelha enquanto ouvia o relato, e finalmente não pôde conter sua dúvida. Com uma expressão de ceticismo, ele se inclinou na cadeira e perguntou quase zombando: "Com todo respeito, senhora Rodrigues, mas está me dizendo que o lobisomem foi responsável por destruir a fazenda inteira?" A mulher, cuja face estava marcada pela dor e pela perda, afirmou com firmeza, embora sua voz estivesse embargada pelo medo: "Isso mesmo, senhor Coutinho. Um lobisomem. Ele invadiu minha casa. Matou meu marido e meu filho, diante de meus olhos." A sala ficou em silêncio profundo, como se as palavras da viúva tivessem roubado o fôlego de todos. Alguns dos presentes trocaram olhares incrédulos enquanto tentavam processar o que haviam ouvido. Fagundes Filho, um homem jovem, mas cuja mente estava afiada e sempre atenta aos murmúrios da cidade, se remexeu desconfortável na cadeira, ao lembrar-se dos boatos que corriam sobre João Corisco e seu uso de lobisomens. Ele não conseguia mais conter suas suspeitas. Olhando para Coutinho, que parecia duvidar da história, ele se pronunciou com seriedade: "Seu Coutinho, pode não ser tão estranho assim o que a senhora Rodrigues está dizendo. Há boatos de que o feiticeiro Corisco usa lobisomens para fazer seus trabalhos sujos. Não seria a primeira vez que ouvimos algo assim." Ao ouvir aquilo, Coutinho se levantou abruptamente.
visivelmente irritado. Seu rosto se contorceu em um misto de raiva e incredulidade. Ele bateu a mão na mesa e, com a voz firme e ríspida, tentou descartar a ideia como se fosse ridícula. Não seja ingênuo, rapaz, dando ouvidos a boatos sem fundamentos. Essas feras não existem. Com toda certeza, o trauma fez a senhora Rodrigues imaginar o que viu. É natural que a mente nos pregue peças diante de tanto sofrimento. A tensão no ar aumentou, e o silêncio voltou a pairar, mas desta vez não durou muito. Fagundes pai, um homem idoso, porém ainda dono de uma sabedoria amarga, adquirida ao longo dos anos, se inclinou para a frente com os olhos fixos em Coutinho. Sua voz saiu fria e firme, carregada de uma verdade que ele há muito tempo tentava suprimir. Você que deveria deixar de ser ingênuo, Coutinho. Ou será que está tentando encobrir a verdade? Nós dois estávamos lá naquela noite, com seu pai. Você viu o que eu vi. Não negue agora. As feras existem e você sabe disso. Corisco ficou com os peões amaldiçoados e pode muito bem estar usando esses lobisomens ao longo desses anos. O rosto de Coutinho ficou pálido por um breve momento. Havia uma sombra de medo em seus olhos, mas ele logo a encobriu com expressão de desafio. Era como se ele não pudesse permitir que seus próprios demônios viessem à tona. Ele sabia da verdade, mas admitir isso em público seria dar poder àquele terror que ele tanto tentava controlar. Enquanto a sala caía novamente em silêncio, Kátia Lemos, que até então estava calada, finalmente se pronunciou. Sua postura era rígida, mas havia algo nos seus olhos, uma dúvida amarga que ela carregava consigo. Ela não havia participado do massacre dos ciganos, mas conhecia a história. Ela havia visto a mãe incentivar o pai a se envolver naquele ato de crueldade. Sua mãe, uma mulher amarga, havia desejado a morte dos ciganos mais do que qualquer um, especialmente das mulheres ciganas, por inveja e ressentimento. Ela culpava aquelas jovens pela lascívia do marido, que as observava com desejo evidente, e via na erradicação dos ciganos um alívio para sua própria vergonha. Kátia Lemos, com seu olhar afiado e semblante sério, tomou a palavra após um breve silêncio que pairava na sala. Ela fitou Fagundes com curiosidade e perguntou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas, senhor Fagundes, se for mesmo o feiticeiro que está usando as feras dele, por que destruir a fazenda dos Rodrigues? O que ele ganharia com isso? Sua voz, ainda que controlada, deixava transparecer a dúvida que todos ali compartilhavam. Aragão aproveitou a oportunidade aberta pela pergunta de Kátia Lemos e inclinou-se um pouco para a frente e comentou com um tom especulativo. Talvez ele queira mais do que as terras do finado Otávio, aquele advogado mestiço. Ao mencionar Otávio, sua voz carregava uma sombra de ressentimento. O massacre e a maldição deixada para trás ainda atormentava suas memórias. O comentário de Aragão fez o sangue de Coutinho ferver. Ele não conseguiu mais conter sua raiva e, em um tom revoltado, exclamou: aquele ganancioso! Por que ele precisaria de mais terras? O sítio do mestiço tinha bons hectares. Para que um feiticeiro precisaria de mais terras? Qual o sentido disso? Aragão, com um sorriso discreto, concluiu calmamente, como se estivesse apenas deixando uma provocação no ar. Essa é, de fato, uma boa pergunta. O silêncio voltou a reinar na sala, pesado e incômodo. Todos ali ponderavam sobre as palavras de Aragão, mas ninguém ousava responder. Até que Inácio, o filho de José Rodrigues, cuja voz carregava o peso do trauma daquela fatídica noite, finalmente falou, quebrando o silêncio, com uma revelação inquietante. Naquela noite, a fera que matou meu pai e meu irmão falou. Os olhares de todos na sala se voltaram para ele instantaneamente, surpresos e perplexos. Aquilo não fazia sentido.
Até onde sabiam, as feras eram bestas irracionais, movidas apenas por instintos selvagens. Coutinho, sempre cético, se apressou em corrigir o rapaz, quase como se tentasse proteger o próprio entendimento da realidade. Meu jovem, eu entendo que esteja traumatizado, mas dizer uma coisa dessas? Todos sabem que essas feras são irracionais. Seus únicos instintos são matar, saciar a fome ou agir por pura perversidade. Elas não falam, só rosnam e uivam. A expressão de Coutinho, que inicialmente parecia de desdém, mudou levemente ao ver o medo real nos olhos de Inácio. Havia algo mais profundo ali, uma dor genuína, que não poderia ser simplesmente ignorada. Inácio encarou Coutinho, seus olhos refletindo o terror gravado em sua mente. Ele não hesitou, continuou com a voz embargada. Pois essa falou sim, seu Coutinho. Ainda ouço aquela voz animal, quando ele marcou minhas costas. Ela ecoa na minha mente todos os dias. Eu me lembro de cada palavra que ela disse. Como o que sobrou, você carregará as marcas da vingança por toda a vida. Um frio percorreu a espinha de todos os presentes. Havia algo aterrador em sua declaração, algo que ia além do mero medo, algo que parecia desestabilizar a lógica e a razão de todos ali. Aragão, que ouvia tudo em silêncio, não pôde deixar de se interessar ainda mais por aquele detalhe sombrio. Ele de fato acreditava no sobrenatural, e sua curiosidade foi atiçada. Ele inclinou-se levemente e perguntou com suavidade: "E o que mais ela disse, filho?" Inácio, com um olhar perdido no vazio, como se sua mente o tivesse transportado de volta àquele pesadelo, murmurou com a voz tremida: "O sangue deles clama por justiça, e assim como foi com eles, assim será com você. Como um sobrou de sua linhagem, também um sobrará da sua." As palavras pairaram no ar, pesadas e sinistras. Ninguém na sala conseguia compreender completamente o significado, mas um calafrio percorreu o corpo de todos. Coutinho engoliu em seco, suas mãos suando discretamente. O silêncio que se seguiu foi perturbador, como se a sala inteira estivesse sendo envolvida por uma sombra invisível. Aquelas palavras carregavam um aviso de vingança, de uma justiça antiga e implacável. Não era apenas uma ameaça vaga. Era uma promessa de que algo ainda maior estava por vir. Coutinho, em um tom quase de alívio, esboçou um sorriso discreto ao responder: "Teu pai deve ter feito algo para alguém muito poderoso que usou dessas feras para se vingar." As palavras de Coutinho pareceram fazer sentido. Um alívio palpável percorreu a sala. Fagundes e Aragão trocaram olhares de concordância. Ambos, em suas mentes pragmáticas, começaram a acreditar que a explicação de Coutinho resolveria o mistério. Inácio, ainda perturbado, balançava a cabeça lentamente, como se tentasse processar aquilo, enquanto a mãe dele mantinha os olhos fixos no vazio, devastada pelo luto. Entretanto, uma presença distinta na sala não compartilhou do alívio. Kátia Lemos permanecia em silêncio, mas seu coração batia com inquietude. Ela sabia que havia mais naquela história do que apenas uma vingança comum. A frase que sua avó lhe dissera antes de morrer ecoava em sua mente, carregada de peso e melancolia. Os pecados dos pais são cobrados nos filhos. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a força daquela lembrança. Sua avó, uma mulher sábia e justa, havia ficado devastada ao descobrir que o próprio filho, Eduardo Lemos, tinha participado do massacre dos ciganos. Aquele evento manchara para sempre o nome da família, embora ninguém falasse sobre isso em voz alta. Kátia recordava-se nitidamente do olhar de sua avó nos últimos dias de vida, cheio de tristeza e desapontamento, como se soubesse que a maldição já havia sido lançada.
que o preço seria cobrado mais cedo ou mais tarde. Kátia apertou as mãos com força sobre o colo, os nós dos dedos ficando brancos. Sentia o peso da responsabilidade como uma corrente invisível que a prendia. Sendo a única filha, ela herdou a fazenda dos Lemos. Mas, no fundo, o que realmente herdara foi o fardo das ações de seu pai. A fazenda havia sido da família desde os tempos dos bisavós, uma terra que carregava história e orgulho, mas agora estava marcada pelo sangue inocente dos ciganos, uma cicatriz que nunca desapareceria. A frase de sua avó ecoava como um presságio. Kátia nunca conseguiu esquecê-la, e por isso evitava laços mais profundos. Nunca se casou, nunca quis ter filhos, não por falta de oportunidade, mas por medo. O medo de que seus filhos pagassem pelo que não haviam feito, que carregassem nas costas o pecado que ela mal conseguia suportar. A maldição da vingança dos ciganos pesava sobre sua consciência, e ela sabia que não poderia proteger as gerações futuras de uma dívida tão sombria e antiga. Enquanto Coutinho e os outros se confortavam com suas explicações superficiais, Kátia sentia o oposto. O ar na sala parecia ficar mais pesado. Ela sabia, no fundo de sua alma, que a verdade era muito mais terrível do que eles imaginavam. Aquilo que estava acontecendo não era um ato isolado de vingança pessoal. Era algo maior, algo que envolvia todos ali. Os pecados do passado estavam voltando à superfície, e a conta, sem dúvida, estava chegando. Ajeitando-se discretamente na cadeira, Kátia ergueu os olhos para os homens ao redor da mesa. Sem dizer uma palavra, eles estavam cegos, mas ela via. A dor que sentia não era apenas a culpa por pertencer a uma família de assassinos, mas o pavor silencioso de saber que o ciclo de sangue, maldições e vingança não havia terminado. E ela, assim como todos ali, ainda estava no centro dele. Quando Christian despertou, a escuridão já havia tomado conta do céu mais uma vez. Ele piscou os olhos, ainda tentando distinguir o sonho da realidade. Sentiu o cheiro da noite úmida e pesada, e ali à sua frente, Mulo observava atentamente, seu olhar penetrante refletindo a luz tênue da lua. Christian esfregou os olhos com força e, ao abri-los novamente, Mulo ainda estava lá. Então, não foi um sonho, murmurou Christian, mais para si mesmo do que para o espírito à sua frente. Mulo não desviou o olhar. Com um movimento tranquilo, ele lhe entregou um prato de macaxeira cozida e carne de caititu assada, o aroma forte despertando ainda mais o apetite de Christian. A barriga dele roncou alto, e Mulo, com um leve sorriso, disse enquanto observava o jovem cigano devorar a comida. Parece desapontado, jovem Caldere. Ainda não acredita que está limpando a honra de seu povo? Christian engoliu um pedaço de carne e fitou o prato por um momento, sentindo a mistura de fome e dor. A comida estava deliciosa, mas havia um vazio dentro dele que nenhum alimento parecia preencher. Depois de acalmar o estômago faminto, ele respondeu com uma voz carregada de tristeza. Apesar de saber que essa hora chegaria, eu sempre quis esquecer. Reviver todo aquele horror é muito doloroso. Mulo, sempre sereno, inclinou-se ligeiramente para a frente, sua voz soando como um sussurro do vento. Esse é o mal necessário, jovem Caldere. Se orgulhe de ter os meios pelos quais fazer com que eles paguem. Muitos do seu povo, espalhados pelo mundo, não tiveram essa sorte. Você é a mão da justiça que tantos esperavam. Christian mastigou mais um pedaço, refletindo sobre as palavras de Mulo. E, movido pela curiosidade, perguntou: Você é um espírito, Mulo. Como fez essa comida? O espírito cigano soltou uma gargalhada leve, quase enigmática, e respondeu com um tom misterioso:
Ah, jovem Caldere, o mundo ainda guarda suas gentilezas. Uma mulher passou em seu veículo a caminho de casa. No percurso, ela parava para alimentar aqueles que encontrava pela estrada. Me mostrei a ela com minhas vestes de cigano, e ela parou perto de mim. Ofereceu-me este prato com um sorriso gentil. A bondade dela era real e pura. Agradeci e com humildade perguntei: a senhora não poderia me arrumar mais um pouco para o meu amigo? E com a mesma gentileza ela me deu outro prato. Depois de um breve sorriso, seguiu seu caminho. Eu pensei: ainda existe gente boa nesse mundo, jovem Caldere. E aí está o alimento, que pela sua cara parece estar muito bom. Christian, ainda surpreso com a história, olhou para Mulo e terminou a refeição com gratidão. A carne estava suculenta, a macaxeira bem cozida. Havia algo de reconfortante naquele ato simples. Ao finalizar, ele percebeu o quanto seu corpo estava exausto e, curioso, perguntou: Mulo, a última coisa que você me disse, antes de eu desmaiar de sono, foi que veríamos um feiticeiro na noite seguinte. Eu devo ter atrasado seus planos por ter dormido tanto. Mulo sorriu com compreensão, a paciência de quem entende o fardo que o jovem carregava. Não atrasou nada, jovem Caldere. Esta foi sua primeira transformação, e seu corpo precisava descansar. Descansar é parte do processo. Christian sentiu, mas a curiosidade ainda fervia dentro dele. Sua voz saiu mais firme quando perguntou: e quem é esse feiticeiro, Mulo? Por que temos que vê-lo? O rosto de Mulo ficou sombrio. A aura ao redor dele parecia ficar mais pesada, como se a simples menção do nome do feiticeiro trouxesse consigo memórias sombrias. Esse feiticeiro, jovem Caldere, é o homem que criou os lobisomens que atacaram seu povo naquela noite fatídica, ao lado dos gádios gananciosos. Ele se beneficiou das terras do advogado mestiço, aquele que ajudava seu pai nas questões legais. Este maldito tem os lobisomens sob seu controle e usa essas feras para cometer atrocidades desde então. Mas esta noite, a vingança será feita. As próprias criaturas que ele controla vão se voltar contra ele. Depois de matá-lo, amaldiçoaremos e incendiaremos suas terras, assim como fizemos com as terras dos Rodrigues. Tudo morrerá, e a alma dele será entregue às entidades que ele serve. Christian ouviu as palavras de Mulo sentindo o peso da verdade. Otávio, o advogado que sempre esteve ao lado de seu pai e ajudava os ciganos a escapar das injustiças, veio à sua mente. A memória de Otávio, um homem justo e corajoso, contrastava fortemente com a perversidade do feiticeiro que usara o sofrimento dos ciganos para benefício próprio. A lembrança de Otávio encheu Christian de uma fúria que ele mal podia conter. Sua respiração se acelerou e ele sentiu o calor subir pelo seu corpo, como se a própria fera dentro dele estivesse despertando novamente. Seus olhos mudaram de cor, uma transformação visceral que anunciava o despertar da besta. A fúria em seu peito era tamanha que suas unhas começaram a crescer, afiadas como garras, e ele soube naquele instante que a hora da vingança havia chegado. Corisco, o temido feiticeiro, vivia cercado por uma atmosfera de poder e decadência. Sua casa erguida sobre a dor e o sofrimento de muitos era um testemunho sombrio de sua fortuna manchada de sangue. A morte de Otávio, o cigano mestiço, havia sido o pilar de sua ascensão, e cada canto daquela moradia refletia o peso desse crime. O luxo impregnava o ambiente. Tapetes finos cobriam o chão, como uma rede silenciosa, abafando qualquer som, e tapeçarias pesadas adornavam as paredes. Havia um ar de grandeza quase sufocante em cada detalhe. Naquela noite, Corisco estava em seu santuário místico, o coração da casa, onde o poder parecia pulsar nas paredes.
A sala, iluminada por velas que lançavam sombras vacilantes nas tapeçarias, estava impregnada de um cheiro forte de incenso. Ele folheava um velho livro de capa preta, suas páginas amareladas carregando o conhecimento ancestral que ele usava para fortalecer seu domínio sobre o medo e a dor alheia. Seus olhos percorriam as palavras arcaicas com uma intensidade fria, buscando novos feitiços, mais poder e mais controle. A janela estava aberta e uma brisa leve da noite entrava, trazendo consigo o frescor usual. Mas de repente o ar pareceu mudar, como se a brisa antes refrescante fosse carregada de uma energia pesada e opressiva. O ambiente antes sereno, em sua opulência, foi tomado por uma tensão crescente, como se a própria casa sentisse que algo estava para acontecer. Corisco, acostumado a dominar qualquer sensação de quietude, inicialmente ignorou. Continuou folheando seu livro, os dedos deslizando pelas páginas, mas uma sensação incômoda começou a surgir. A sala, antes tão confortável e silenciosa, agora parecia estar carregada de uma inquietação fantasmagórica. As chamas das velas tremularam sem razão, e as tapeçarias se moveram levemente, como se algum espectro invisível percorresse o ambiente. Corisco tentou afastar a sensação, mas não pôde ignorar o que estava diante dele. Ele sabia que aquele tipo de pressentimento não vinha sem motivo. Sentiu um arrepio correr pela espinha, e seus olhos escureceram de raiva e apreensão. Algo estava à espreita, algo poderoso e carregado de vingança, e pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia no controle. Ele ergueu os olhos do livro, uma sensação desconfortável começando a rastejar sob sua pele, como um veneno silencioso. O silêncio ao redor era profundo demais, denso demais. A noite parecia prender a respiração, como se o próprio ar hesitasse em se mover. Corisco, acostumado ao poder absoluto, sentiu pela primeira vez uma leve trinca em sua confiança. Levantando-se com movimentos calculados, ele caminhou até a janela. Seu olhar caiu sobre o vasto terreno ao redor da propriedade, onde a escuridão parecia carregar um peso novo, mais denso, quase vivo. O luar que normalmente iluminava suavemente suas terras, agora parecia fraco e impotente. A noite antes uma aliada de seu poder, agora parecia ocultar algo, uma presença que ele não conseguia discernir, mas que sentia claramente no fundo dos ossos. Um arrepio percorreu sua espinha. Os pelos de seus braços se eriçaram de imediato. Não era um arrepio comum, daqueles que podem ser facilmente atribuídos ao frio da noite. Não, isso era diferente, algo mais profundo, mais primordial. Era uma sensação que despertava o medo enterrado em algum lugar do subconsciente. O tipo de medo que nem mesmo um feiticeiro experiente como Corisco conseguia controlar. Ele ficou parado por um instante, tentando racionalizar o que estava sentindo. Talvez fosse apenas uma perturbação momentânea, uma brincadeira de sua mente, ou algum outro movimento de poder em jogo nas sombras. Imaginou por um breve momento se algum feiticeiro das redondezas poderia estar tentando desafiá-lo, algum tolo ousando lançar um feitiço contra ele. Mas logo afastou essa ideia com uma gargalhada amarga. Ninguém em sã consciência o enfrentaria. Seu poder era temido e respeitado. No entanto, por mais que tentasse se convencer, a sensação persistia, apertando seu peito com uma força invisível. Algo estava para acontecer. Ele sentia isso no fundo de sua alma, um pressentimento que o fazia questionar tudo o que achava que controlava. O feiticeiro respirou fundo, tentando sufocar a inquietação que pouco a pouco tomava conta de seu ser.
Não há o que temer, murmurou, sua voz firme, porém um tanto mais alta que o habitual, como se precisasse se convencer da própria mentira. Ele sempre fora cuidadoso, calculista em cada passo. As criaturas que ele transformara com magia negra estavam à sua disposição, todas as noites patrulhando sua propriedade, como guardiões implacáveis. Elas eram sua fortaleza, seu escudo de ferocidade, e até então ele sempre acreditara que nada seria capaz de atravessar essa barreira mortal. Porém, naquela noite, sua confiança antes sólida como rocha começou a vacilar. A escuridão lá fora parecia mais densa, como um manto pesado que ocultava segredos indizíveis. Ele estreitou os olhos tentando enxergar além do que a visão humana permitia, mas só viu o vazio de uma noite sem estrelas. As sombras pareciam dançar ao longe, como se fossem guiadas por uma melodia sombria e inaudível, zombando de seu poder. Algo estava definitivamente errado, mas ele se recusava a admitir. A sensação incômoda rastejava por seu corpo, como uma serpente invisível, apertando seu peito, mas ele ainda insistia em sua lógica. Não há o que temer, repetiu, mais para o vazio do que para si mesmo. Com um último olhar para a noite, seus olhos sondando o nada, ele fechou a janela com um estalo seco, o som ecoando mais alto do que deveria no silêncio sufocante. Seus dedos repletos de anéis que ele começou a girar lentamente, enquanto murmurava antigos encantamentos de proteção, palavras que já o salvaram inúmeras vezes. Mas desta vez, cada sílaba soava mais vazia, mais desesperada, como se algo além de sua compreensão estivesse por vir. O arrepio na espinha não desapareceu, persistente e frio, e apesar de toda sua magia e conhecimento, ele não conseguia afastar aquela sensação de que uma presença antiga e maligna se aproximava, algo que não seria controlado tão facilmente. Uma voz sussurrava insistente no fundo de sua mente, dizendo-lhe que o que estava por vir não era como as ameaças anteriores. E pela primeira vez em muito tempo, Corisco soube o que era sentir medo. Após o rito de transformação, Christian ergueu a cabeça para o céu sem lua e soltou um uivo profundo, carregado de fúria e poder. O som cortou a noite como uma lâmina afiada, fazendo com que as feras do feiticeiro se agitassem em alerta. Seus olhos, vermelhos como brasas, eram a única coisa visível no breu absoluto da mata. As sombras ao redor pareciam absorver o ódio e a dor que agora pulsava no peito de Christian, que, transformado em uma criatura colossal, com a força dos espíritos de seus ancestrais correndo em suas veias. Ele sabia que aquela era a noite da vingança, o momento em que mais um dos responsáveis pelo massacre de seu povo encontraria seu fim. A mata ao redor parecia sufocante, como se o próprio ar estivesse impregnado pela raiva ancestral que o acompanhava. Cada passo que ele dava na direção do sítio do feiticeiro fazia o solo tremer levemente, como se até a terra reconhecesse o poder imenso que ele agora possuía. Christian parou nos limites da mata, observando de longe a propriedade maldita. O novo uivo rasgou o ar, mais feroz que o primeiro, ecoando por toda a mata. Imediatamente os lobisomens do feiticeiro surgiram das sombras, como predadores atraídos por uma presa. 10 bestas monstruosas, tão grandes quanto ele, cercaram Christian em um círculo perfeito. Seus olhos eram vermelhos e selvagens, dentes brilhando sob a fraca luz que restava da noite. Suas pelagens eram negras como o vazio. Seus rosnados carregavam uma ameaça visceral que poderia fazer qualquer homem tremer. Mas não havia medo no olhar de Christian.
Em vez disso, seus olhos brilharam com uma intensidade imponente, refletindo a confiança de quem sabia ser superior. Ele era um alfa. A força dos seus ancestrais o tornava mais que qualquer uma daquelas criaturas. As presas de prata que ele carregava concedia-lhe um poder ainda maior, algo que nenhum daqueles lobisomens controlados pelo feiticeiro poderia sequer compreender. Eles avançaram lentamente, seus corpos tensos e prontos para o ataque. Mas Christian permaneceu imóvel, seus músculos prontos, mas sua expressão desdenhosa. Ele sabia que o verdadeiro embate não seria contra essas feras, e sim contra o homem que as controlava. Mesmo diante de 10 bestas, sua confiança era inabalável. Ele era a vingança personificada. E essa noite seria marcada pelo sangue daqueles que cometeram injustiças. O silêncio na mata foi quebrado por um rosnado mais profundo, o prelúdio do inevitável confronto. Christian fixou seu olhar afiado em cada um dos lobisomens à sua frente. Seus olhos se conectaram com os deles, como se houvesse um vínculo invisível entre as criaturas. Ele sabia que para quebrar o domínio do feiticeiro, precisaria fazer algo mais do que apenas derrotá-los fisicamente. Precisava impor sua vontade, esmagar completamente a lealdade que ainda restava ao traidor que os escravizava. Com o uivo feroz que reverberou pela mata como trovões distantes, Christian rosnou, em uma voz animalesca carregada de autoridade e poder. Vocês foram amaldiçoados por servir a um traidor, um assassino, mas esta noite vocês servirão a justiça. Vingarão a morte do meu povo e serão o flagelo para o seu antigo senhor. Eu sou o verdadeiro alfa e agora vocês são meus. Por um instante os lobisomens hesitaram. Os olhos vermelhos brilharam, refletindo a luta interna que ocorria dentro de suas mentes. A força de Christian, a intensidade de sua presença como alfa, começou a sufocar qualquer resquício do controle que o feiticeiro ainda tinha sobre eles. Uma a uma, as feras se curvaram, abaixando as cabeças em submissão. A transformação de suas posturas foi evidente. O que antes era pura agressão, agora se tornara uma lealdade inabalável. Christian os havia dominado. Sua nova alcateia estava sob seu comando, pronta para lutar ao seu lado. Com um gesto firme e imperioso, ele ordenou que recuassem, seus passos coordenados e silenciosos como sombras na noite. Hoje a morte que vocês trouxeram será devolvida em dobro. Vamos fazer o traidor pagar por todo o sangue que derramou. Agora, sob sua liderança, os lobisomens seguiram Christian, movendo-se em um padrão predatório e meticuloso. Suas presenças mal perceptíveis enquanto avançavam em direção à casa do feiticeiro. O ar ao redor estava pesado, carregado não só com o cheiro de magia e corrupção, mas com o medo crescente de Corisco, que sentia suas proteções falhando, assim como sua influência sobre as feras. Dentro de casa, Corisco percebeu o perigo iminente. Seus dedos se moveram rapidamente, traçando símbolos no ar, enquanto murmurava palavras antigas, em uma tentativa desesperada de invocar novas proteções e reforçar as já existentes. A ansiedade crescia dentro dele. Cada palavra que pronunciava era acompanhada pela sensação de que estava perdendo o controle. Mas Christian foi mais rápido. Com um uivo ensurdecedor, ele liderou o ataque. As portas da casa do feiticeiro não resistiram ao impacto. Explodiram para dentro, como se a própria noite quisesse invadir o local. A escuridão que acompanhava Christian era avassaladora, e a presença da vingança implacável. Os ex-lobisomens de Corisco, agora sob o controle de Christian, avançaram com uma ferocidade imparável. A batalha foi curta, brutal e sem piedade.
O feiticeiro, desesperado, ergueu as mãos em uma última tentativa de conjurar feitiços. Suas palavras místicas se misturando com maldições. Mas nada conseguia penetrar o frenesi das criaturas. Os rosnados e o ódio visceral abafavam qualquer magia. Cada palavra de Corisco parecia ser devorada pelo som dos dentes se chocando e das garras rasgando a madeira do chão. Christian, no auge de sua transformação, movia-se com a precisão de uma força ancestral. Suas garras afiadas rasgaram o peito de Corisco, penetrando sua carne como se fosse papel. Com uma monstruosa facilidade, ele arrancou o coração do feiticeiro, sentindo o calor pulsante da vida se esvair entre seus dedos. O resto do corpo de Corisco foi deixado para os lobisomens, que não hesitaram em despedaçá-lo com selvageria. Os pedaços do feiticeiro se espalharam pelo chão, como um macabro tributo à vingança. Agora, em silêncio, as criaturas rodeavam Christian. O coração do feiticeiro ainda palpitava lentamente em suas garras, enquanto ele olhava para aqueles que, até poucos minutos atrás, eram seus inimigos. Agora, eram seus aliados, completamente submissos à sua vontade. Ele ergueu-se imponente sobre os restos de Corisco, seus olhos brilhando com uma fúria não aplacada. Sua respiração era pesada. A vingança ainda não estava completa. Saindo da casa destruída, Christian caminhou com determinação em direção ao centro do terreiro. As 10 feras o seguiram, silenciosas como sombras, seus olhos fixos no novo alfa que carregava o coração do seu antigo mestre. A noite parecia ter ficado mais densa, o ar mais frio, carregando uma energia que pairava sobre a propriedade amaldiçoada. Chegando ao centro do terreno, Christian ergueu os braços para o céu. A brisa fria sussurrou entre as árvores como se o próprio vento fosse uma resposta ao seu chamado. Mulo materializou-se ao seu lado, sua presença sendo sentida antes mesmo de ser vista. Sua figura etérea parecia ser parte da escuridão, mas seus olhos brilhavam com uma severidade implacável. O espírito de rosto marcado e olhos tristes fez um breve sinal com a cabeça, como se reconhecesse que o momento tão esperado havia chegado. O sangue derramado aqui precisa ser vingado por completo, sussurrou Mulo, sua voz ecoando pela noite como se a própria terra absorvesse suas palavras. Essas terras são malditas, e a vida que prosperou à custa da dor e morte não deve mais florescer. Christian, ainda em sua forma lupina, sentiu o peso do momento em suas entranhas. O poder ancestral que ele carregava, somado à dor e ao ódio por todos os que haviam perecido nas mãos de Corisco, pulsavam como um fogo incontrolável dentro dele. Ele sabia que aquele era o destino final do feiticeiro e de sua herança maldita. A terra precisava ser purificada com a mesma intensidade com que foi corrompida. Com o último gesto de poder, Christian atirou o coração de Corisco no chão, como uma oferenda de sangue ao espírito de Mulo. Com um gesto firme e decidido, Christian começou a invocar a antiga maldição cigana, suas palavras ecoando como um lamento ancestral. Guiado pelos sussurros de Mulo, suas garras rasgaram o solo de forma impiedosa, espalhando uma energia negra que se infiltrava profundamente na terra. O chão tremeu como se a terra por si só estivesse sentindo a força daquele feitiço. Um rugido abafado soou das profundezas, carregado de agonia e resistência. Era como se a própria natureza protestasse, consciente do que estava por vir. Em segundos, a vegetação ao redor começou a murchar, folhas secando e caindo ao chão como cinzas. O verde vibrante que outrora cobria a propriedade, agora desaparecia, substituída por uma paisagem desolada e moribunda. Uma névoa negra se espalhou pelo terreno, envolvendo tudo em seu caminho,
e selando o destino daquelas terras para sempre. O solo agora infértil jamais permitiria que algo florescesse novamente, um testemunho permanente da maldição. Mas a destruição de Christian não parou ali. Seus olhos brilhantes e cheios de ódio se voltaram para os animais do feiticeiro. As criaturas que também carregavam o fardo das mesmas trevas que haviam corrompido o lugar. Com um rosnado profundo e ameaçador, ele lançou uma praga sobre eles. Um silêncio mortal tomou conta da propriedade. E um a um, os animais começaram a sucumbir. Seus corpos se enrijeceram, suas peles assumiram uma tonalidade cinzenta, e em questão de segundos caíram mortos, como se toda a energia vital tivesse sido drenada de seus corpos. A morte veio rápida, sem dor, mas com uma inevitabilidade assustadora, marcada pela força da maldição. Christian observava em silêncio, seu peito afando com adrenalina, mas seu semblante implacável. A devastação ao redor refletia o que ele sentia por dentro, a satisfação fria de ter feito justiça e de ter destruído aquilo que fora construído com dor e sangue. Ele lançou o último olhar sobre a propriedade do feiticeiro, seus olhos lupinos faiscando a luz da destruição. Com um movimento calculado, estendeu a mão, e com isso a casa do feiticeiro começou a ruir, de dentro para fora. Os móveis estalaram, as paredes tremeram, e a fiação da casa entrou em curto. Faíscas surgindo nos cantos escuros, espalhando-se como pequenos incêndios, até que as chamas começaram a se erguer. O fogo devorou rapidamente a madeira antiga, os tesouros e amuletos mal adquiridos que adornavam o lugar. Em questão de minutos, a propriedade inteira estava envolta em chamas, alimentada pelas trevas que ali habitavam. As chamas se ergueram ao céu, iluminando a noite escura como um farol de destruição. Christian observou por um momento, imóvel, sentindo o calor das chamas, antes de virar-se. As feras que agora o seguiam silenciosas, como sombras obedientes, o acompanharam para fora da propriedade devastada. Enquanto o fogo rugia violentamente, consumindo o sítio do feiticeiro, Christian voltou-se para Mulo. O espírito envolto em uma aura etérea de satisfação, deu um leve sorriso, seus olhos brilhando na luz das chamas. As feras que ele controlava agora são suas, Christian. Elas servirão bem à sua causa. Disse Mulo, com a voz carregada de seriedade. Use-as para terminar o que começou. Christian, ainda imerso na fúria controlada da batalha, acenou com a cabeça aceitando o comando com uma tranquilidade sombria. Ele sabia que a vingança ainda estava longe de ser concluída, e com os lobisomens agora sob sua liderança, a justiça sangrenta que prometera a seu povo estava mais próxima do que nunca. Seus olhos agora cheios de propósito, brilharam à medida que desaparecia na escuridão da mata, seguido por seus 10 novos aliados lupinos. O sítio do feiticeiro ardia, o fogo consumindo tudo com voracidade, até alcançar a porteira. Mas Christian já estava longe, guiando seu novo grupo para um refúgio seguro. Mulo levou até uma gruta escondida, oculta entre as densas árvores da mata, onde as feras poderiam se abrigar e se recuperar. Ainda com os requisitos da transformação em seu corpo, Christian foi até o rio próximo. A água fria cortou o calor da batalha, levando embora o sangue e a poeira que o cobriam. Cada gota que descia por sua pele parecia carregar consigo um pouco do peso de sua fúria. Mulo, sempre presente como um guardião invisível, apareceu novamente e entregou-lhe suas roupas, observando-o com os olhos atentos e penetrantes. Você foi bem hoje, jovem Caldere, comentou o espírito, seu tom grave mas aprovador. Agora só faltam 4. Porém,
O destino de um deles é incerto. Descanse. Amanhã providenciaremos comida e roupas para os seus novos aliados. Christian, esgotado pela batalha, não discutiu. Vestiu-se em silêncio e retornou à casa que um dia fora de seu pai. O peso da responsabilidade, da vingança e da maldição que carregava estava sempre presentes, mas naquela noite o cansaço físico era mais forte. Ao cair sobre a cama, o cheiro antigo do lugar o envolveu. O sono o dominou rapidamente e ele sonhou com sua família e sua comunidade, revivendo momentos de paz que agora pareciam tão distantes quanto as estrelas. Enquanto isso, Kátia Lemos retornava à sua fazenda, o som do motor da sua caminhonete ecoando pela estrada. Após a reunião na cidade, algo a incomodava profundamente. O ataque à fazenda dos Rodrigues era um sinal, um prenúncio daquilo que sempre temera. As palavras de sua avó, repetidas como um mantra durante sua infância, martelavam em sua mente. Um dia, a justiça virá e todos os pecados serão cobrados. Apesar de ser apenas uma criança na época, Kátia sabia que a morte da comunidade cigana era uma dívida que ainda precisava ser paga. No caminho de volta, ela avistou uma claridade incomum à distância. O brilho intenso quebrava a escuridão da noite, e com o coração acelerado, Kátia sentiu um frio subir por sua espinha. Dirigindo-se na direção da luz, reconheceu que o fogo vinha do sítio de Curisco, o feiticeiro. Ela parou o carro a uma distância segura, observando as chamas lambendo o céu. E quando estava prestes a se aproximar mais, avistou sombras se dirigindo à mata. As feras que um dia pertenciam ao feiticeiro entravam na escuridão da mata, com seus corpos enormes e suas silhuetas intimidantes. Kátia ficou paralisada por um momento, incapaz de compreender o que seus olhos viam. O medo tomou conta dela, e um profundo mal-estar apertou seu coração. Algo em seu instinto lhe dizia que suas suspeitas estavam certas. O ciclo de vingança havia começado, e aquilo que ela temia estava se concretizando. O sítio destruído e as bestas desaparecendo nas sombras era um presságio claro. A conta estava chegando, e não apenas para Curisco. Kátia sabia que todos os envolvidos no massacre dos ciganos, incluindo sua própria família, estavam prestes a enfrentar as consequências. O peso da verdade caiu sobre seus ombros, e ela sabia que a justiça não seria misericordiosa com ninguém. Olá, sombrios! Deixem seu like, compartilhe o vídeo e se não é inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você.